Eu acho, Kennedy, que a campanha do Bolsonaro ela é muito bem feita do ponto de vista da comunicação. Eles têm mais acertos do que erros. Durante o debate, claramente, o Carlos Bolsonaro teve um papel decisivo para tirar o pai de uma posição muito desfavorável que ele estava ao final do primeiro bloco e Ele reverter corrigiu o a jogo. estratégia durante o jogo. Ele mexeu no time durante o jogo, corrigiu a estratégia e virou o placar. E ele tem uma grande diferença em relação, aparentemente, à assessoria do PT. O que o Carlos Bolsonaro fala, o pai escuta, né? E muda o seu comportamento, né? Ele se movimentou melhor, teve uma atitude física até, né? De se aproximar do Lula, botar a mão no ombro, tentar mostrar dominância, foi para o ataque, mudou de assunto, deixou o Lula, forçou o Lula a ficar sem tempo no final. Ele mudou completamente do primeiro embate para o segundo embate, né? Do primeiro bloco para o terceiro bloco. E isso se deve à orientação do Carlos Bolsonaro. Então, assim, o Carlos Bolsonaro, eu brinquei hoje, escrevi uma coluna dizendo que o Carlos Bolsonaro e o pai é uma dupla de diretor e ator muito bem entrosada, que é criticada, destruída pela crítica, mas que agrada ao público para o qual eles estão encenando a peça deles, né? Então, eu acho que eles são mais eficientes na campanha. De novo, não quero passar a ideia aqui que o Bolsonaro está virando o favorito. Não, ele está fazendo exatamente o que a gente previu que ia acontecer. Ele está deixando a eleição cada vez mais difícil. E, a meu ver, ele não joga nem para virar. Quer dizer, claro que se ele conseguir virar, para ele é muito melhor. Mas eu acho que ele joga para perder de pouco, para contestar o resultado. Então, não entra aqui nos julgamentos morais, porque, obviamente, o Bolsonaro tende a ser um ditador, como acontece na Hungria, como acontece em vários outros países em que alguém com uma tendência autocrática se reelege. Ele realmente é um risco para a democracia brasileira se for reeleito, maior do que já foi hoje, né? E não só para a democracia, como para o meio ambiente, para a liberdade, enfim, para um monte de coisas. Não é isso que está em discussão, estou fazendo uma discussão exclusivamente do ponto de vista da eficiência da campanha. Eu acho que falta para a campanha do Lula uma ideia que dê esperança para esse eleitor que está em dúvida, por que eu vou votar no Lula? Não basta, está claramente, para mim está claro que não basta dizer, olha, eu já fiz tudo isso, vou fazer de novo. Tem que ter alguma coisa nova, alguma ideia que seduza esse eleitor, convença esse eleitor que ele é melhor votar no Lula, pragmaticamente, do que votar no Bolsonaro. Eu acho que esse eleitor claramente não está convencido, porque se tivesse, a tendência seria aumentar a diferença, não diminuir, né? E o Bolsonaro está fazendo a campanha que tem que fazer. Crítica ao Lula, principalmente terceirizada, nos bastidores, para tentar deixar esse eleitor mais em dúvida sobre a conveniência de votar nele, no adversário, e a economia ajudando. Tem um fator que o Bolsonaro fala em todos os debates, em todas as entrevistas, que ele fala tanto que a gente já não leva mais em conta, mas que, a meu ver, está fazendo diferença. O César Zucco, que é um cientista político brasileiro que morou muito tempo nos Estados Unidos, foi professor lá e agora dá aula na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, tem um livro, junto com a Daniela Campelo, que é outra cientista política brasileira, mostrando que existe uma fortíssima correlação entre o preço das commodities e a taxa de reeleição de presidentes dos países que são exportadores de commodities. Quanto mais alto o preço, quanto mais sobe o preço da commodity perto da eleição, maior a chance de o presidente que tenta a reeleição conseguir se reeleger. E a gente estava conversando com o Zucco hoje, e o conjunto de preços das commodities subiu vertiginosamente nos últimos meses, de um jeito que não subia desde 2006, quando o Lula se reelegeu, né? E o que acontece com a popularidade dos governantes? Ela tende a crescer junto com esse aumento de preços, porque isso se reflete na economia dos países, né? Então, tem um timing da economia que está ajudando o Bolsonaro. Não é nem mérito
do ministro da Economia dele. É o mérito do cenário internacional, entendeu? Que as exportações brasileiras é que estão ajudando a melhorar a popularidade do Bolsonaro.